Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos para mais um culto nessa quarta-feira. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Ainda estamos fazendo os cultos, não presenciais no meio da semana devido aos horários, mas em nome de Jesus, em breve nós voltaremos aos horários normais. E pode ter certeza que Deus ele vai continuar tratando com você mesmo à distância, em nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. A Bíblia fala assim que por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, mesmo diante de lutas, dificuldades, o Senhor tem abençoado nós como seu povo, como seus filhos, tem nos abençoado como igreja, e isso é motivo de estarmos alegres. Então que nessa noite o Espírito Santo possa trazer mais alegria ainda para o teu coração, para a tua casa, para a tua família, e que você possa ter esperança. A Bíblia fala assim que a esperança é ela que nos mantém vivos, de pé. A esperança ela está conectada diretamente com a fé, que é uma certeza daquilo que você espera, uma convicção daquilo que você ainda não viu, que você ainda não viveu, mas você acredita no teu coração que em breve se tornará real. É nisso que nós estamos embasados, na fé, na esperança, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, feche seus olhos aí onde você estiver. Nós vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pela vida, pelas coisas boas que o Senhor tem proporcionado para nós. Não é porque uma área da nossa vida em específico não esteja indo do jeito que nós gostaríamos, que as demais áreas não estejam fluindo em nome de Jesus. Por isso, feche os teus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque por mais que talvez áreas da nossa vida não esteja do jeito que nós gostaríamos, mesmo assim o Senhor tem nos abastecido com vida, o Senhor tem nos colocado de pé, e é motivo, Senhor Deus, de alegria de podermos estarmos diante do Senhor. Deus, que nessa noite a Tua Palavra, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder da cruz, que nos trouxe intimidade e relacionamento com o Senhor, venha fazer com que a Tua Palavra venha fortificar a nossa vida, venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha nos reabastecer, para que nós possamos sair de diante do Senhor, de diante dessa reunião, com tudo aquilo, Pai, que nós necessitamos, supridos pela Tua glória em nome de Jesus. Sabemos que nós não deixamos o Senhor, sabemos que o Senhor também não nos deixa. O que termina, Deus, é a reunião, é o momento. O que termina, Senhor Deus, é os horários que nós estabelecemos para um culto, mas que o Senhor permaneça conosco em todo o tempo em nome de Jesus. É o que nós oramos nessa noite e pedimos que a Tua graça e que o Teu poder venha estar manifestado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome santo de Deus. Abra a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. É motivo de alegria para mim, voltar a ministrar a palavra de Deus. Ficamos aí 14 dias isolados devido a termos contraído o Covid, eu e a pastora. Graças a Deus passamos bem por essa situação, em nome de Jesus. Aquilo que eu disse, o Covid ele se tornou uma doença normal, infelizmente, no nosso dia a dia. Então assim, Jesus nunca disse que nós não teríamos doenças. Ele disse o quê? Que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E nós podemos dizer que nós vivemos isso nesses dias. Ele não nos isentou de passarmos por isso, mas com certeza da melhor forma nós passamos, graças a Deus, sem complicações, sem dificuldades, sempre consagrando o nome de Jesus sobre nós, sobre a nossa casa. Não é fácil, você que já passou, você sabe, ela é uma doença que as pessoas se preocupam tanto com o pulmão, só que muitas vezes ela acaba afetando também o psicológico da pessoa. Não só de achar que vai morrer, mas de se cansar simplesmente.
Chega terceiro, quarto, quinto, sexto dia, você trancar dentro da tua casa, chega uma e fala, pronto, né? Que se lasque tudo. Tanto faz se eu viver ou se eu morrer, eu estou cansado já desse negócio. Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Por isso, irmãos, quando eu falo que é importante nós andarmos bem, por isso que quando eu ensino que é importante nós estarmos bem espiritualmente. Por quê? Porque diante dessas coisas que é inevitável que venhamos a passar, quando passarmos, nós estamos com um estoque diante de Deus. O que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6? Olha, não ajuntem tesouro na terra. O que ele estava falando? Olha, não lute, não gaste a sua vida somente para adquirir coisas materiais nesse tempo. O que ele fala? Porque aqui a traça e a ferrugem consomem. Você pode enterrar que o ladrão ele vai cavucar e vai tomar aquilo de você. A instrução dele logo em seguida é: ajuntem tesouro no céu. Porque lá não tem como o ladrão roubar, lá não tem como a traça consumir, a ferrugem consumir. O que Jesus estava dizendo? Não quer dizer que você não pode trabalhar para ter uma vida boa, para dar boas roupas para os seus filhos, para você comer bem, para você ter um carro bom. Pode e deve, em nome de Jesus. Agora o que ele está dizendo é que nós devemos ter um estoque para com Deus. E esse estoque para com Deus, meu irmão, no momento da aflição, da dificuldade, lá nós recorremos e tomamos posse daquilo que nós necessitamos. Tem muita coisa, tem pessoas que têm dinheiro, que têm condição boa, mas no momento da aflição, o seu dinheiro não resolve seus problemas. O seu dinheiro não tira as aflições. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, ou nós que temos frequentado a casa de Deus, nós que temos procurado uma vida reta diante de Deus, é necessário que você não esteja somente na igreja, mas que realmente você busque um estoque espiritual, para que quando você passar pela luta, pela dificuldade, a verdade de Deus venha combater esses excessos de aflições. Porque a Bíblia fala, né? Se passares pelo fogo, eu passarei ali contigo. Se as águas te submergirem, ou seja, se as águas passarem o nível que você pode, o nível humano, mesmo assim ali também eu passarei com você. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então o que é isso? São verdades que a palavra de Deus nos proporciona. E essa verdade, ela não vem a partir de bênçãos materiais terrenas, mas ela vem a partir de um estoque espiritual de coisas que nós temos ajuntado em Deus no decorrer dos nossos dias, através de oração, através do conhecimento da palavra, através do culto, através da oração, da unção que nós recebemos da parte de Deus. Então, mais do que nunca, e com o decorrer dos dias, a tendência é piorar lá fora as coisas, as dificuldades, as lutas, as aflições. Então, é mais do que nunca tempo de nós estarmos conectados em Deus e andarmos cheios do Espírito Santo de Deus. A chave para que o cristão passe nesse tempo por qualquer adversidade e continue caminhando de cabeça erguida é estar com o Espírito Santo de Deus. Não vai existir pessoas que vai conseguir caminhar nesse tempo longe da presença de Deus. Então, se você tem a possibilidade de se encher do Espírito Santo, se enche. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, porque ele causa devassidão. O que é o vinho? É bebida. Não adianta você querer resolver os teus problemas com a bebida. A pessoa que ela bebe, naquele momento ali, quando ela está embriagada, ela não lembra de nada. Ela está em paz. Se ela está com dor nas costas, ela não tem mais dor nas costas. Se ela está com um problema no seu casamento, ela esquece. Se ela está devendo, ela esquece. Então o que a Bíblia fala assim? Não vos embriagueis com vinhos, porque no final das contas, ele vai devassar mais ainda a tua vida, vai destruir mais. Por quê? Porque aquele efeito, ele é momentâneo. Depois de 2, 3, 4, 5 horas, no outro dia você acorda, os teus mesmos problemas estão ali, porque a bebida ela só maquiou momentaneamente. Aí a Bíblia continua dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então o que é isso? Quando você enche do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não tira a tua consciência.
Você fica consciente, você sabe que você tem problema, você sabe que você tem aflição, mas com a sabedoria que vem da parte de Deus, você vai resolvendo cada um deles. Você não maqueia, você não foge do problema, mas você, guiado pelo Espírito Santo, você vai resolver cada um desses até que você vive em paz em nome de Jesus. Tá? Então, encha-se do Espírito Santo de Deus. Pastor, como que eu encho do Espírito Santo de Deus? Limpando a tua vida. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Então, o que acontece? Deus, meu irmão, ele não vai querer habitar em um lugar de sujeira, em um lugar de bagunça. Então você precisa, em primeiro lugar, acertar a sua vida. Não é porque a pessoa ora em línguas que o Espírito Santo está ali. A oração em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. Por que às vezes você vê pessoas que estão desviadas e se você pedir para ela orar em línguas, ela ainda ora em línguas? Por quê? Porque ela é uma manifestação do Espírito Santo. E por que Deus não remove isso, pastor? Porque a pessoa, a partir dessa manifestação do Espírito Santo, pode ser que ela se levante mais fácil. Por isso que Deus não arranca os dons. Tem pessoas que estão desviadas na busca e continuam tendo visão de Deus e é de Deus. Por que, pastor, que Deus não arranca? Porque, afinal de contas, a pessoa ela pode usar daquele dom para que ela lembre-se de Deus e volte a Deus. Agora, não quer dizer que porque essa pessoa continua tendo dons ou orando em línguas, que essa pessoa é uma pessoa que anda com Deus. Que essa pessoa é uma pessoa que tem ali, o seu nome escrito no livro da vida. Então, o dom, meu irmão, é uma coisa muito boa, uma coisa muito maravilhosa, só que ele não quer dizer muita coisa para com Deus. Então tem pessoas que não têm dons nenhum e é uma pessoa que anda com Deus, anda com o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que é obediente à palavra, e tem outros que até têm os dons, porém não obedecem à palavra. O que adiantou ter dons? Nada. Adiantou coisa nenhuma, porque afinal de contas, se a pessoa morrer longe de Deus, ela morre, e a sua alma ainda é condenada ao inferno. Então, é tempo de nós andarmos com o Espírito Santo, andarmos com Deus e andarmos revestidos e amparados pela palavra. Porque quando assim andamos, com dons ou sem dons, com certeza e sem dúvida nenhuma, o mais importante nós já temos, que é a presença de Deus através do seu Espírito Santo sobre nós e o nosso nome escrito no livro da vida. E os dons nós vamos buscando a partir do momento que nós temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensinou no livro de Coríntios, buscai com zelo os melhores dons. Então o que é? O dom você busca, mas como que você vai buscar os dons? A partir do momento que você tem em você a presença do Espírito Santo de Deus. Tem igreja que só gosta de dom. Eu gosto de dom, eu gosto de revelação. Eu gosto de palavras de profecia. Eu gosto de ver interpretação de línguas. Para mim aquilo é maravilhoso. Sim, sem dúvida nenhuma. Só que isso são coisas que alimentam o nosso ego. Mas o que nós precisamos são coisas que alimentam a nossa alma e o nosso espírito. E isso só vem através da palavra de Deus. Amém? Então busque sim, porque nesse tempo você precisa dos dons de Deus, precisa do Espírito Santo de Deus, para que você passe por esse tempo de aflição guardado e amparado pela palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2, vamos ver a partir do versículo 15, 2,15, diz o seguinte: Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor, porque pode ser que o Espírito de Deus, do Senhor, o tenha levado e lançado em algum dos montes ou algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, ele lhes disse: Vai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois que permaneceu em Jericó, e ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Senhor, fala conosco, dai-nos da tua direção, dai-nos do teu entendimento, da tua verdade sobre nós nessa noite.
fala conosco e continua tratando, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Se nós voltássemos aqui um pouquinho na história, né, no segundo livro de Reis, mesmo a partir do capítulo 1, nós vamos ver ali que Elias, né, Eliseu, deixa eu te explicar a história para você entender onde nós vamos chegar. Eliseu, ele era ali um discípulo de Elias. Então, Elias, ele começou ali um diácono, para você entender. Tinha o pastor Elias e tinha o diácono Eliseu. Então Eliseu, ele começou a andar atrás de Elias, começou a obedecer, a ver como que Elias fazia. Elias, ele era um grande profeta de Deus, e Eliseu viu ali naquele homem uma possibilidade de se tornar também um homem de Deus. E aqui, alguns capítulos antes, né, nós vamos ver que existia uma promessa de Deus de levar Elias em um redemoinho. Elias sabia que existia essa promessa. E Elias disse então para Eliseu: Eliseu, se quando eu for levado aos céus por esse redemoinho, e você estiver lá e você observar, você conseguir ver o Senhor me levando, me arrebatando para os céus, então tudo aquilo que tem sobre a minha vida, toda a unção, todo o poder de Deus, todo o cuidado que Deus tem para comigo, vai ficar com você e em porção dobrada. Então Eliseu estava sempre ali perto de Elias, procurando ver, né, sabendo que a qualquer momento aquilo poderia acontecer. E aqui um pouquinho antes nós vemos que isso aconteceu. A Bíblia fala que veio um redemoinho de fogo, como se fosse, né, uma carruagem de fogo, e levou Elias aos céus. E quando Elias foi levado aos céus, a capa dele caiu no chão e caiu sobre Eliseu. Ou seja, aquilo que Elias disse que ia acontecer, aconteceu. E a parte de Eliseu, que era estar ali perto do homem de Deus, perto de pessoas ali que realmente eram verdadeiras, também aconteceu. E quando caiu ali sobre ele, o manto de Elias caiu sobre Eliseu, ou seja, os cuidados de Deus, o ministério, né, o manto profético de Elias caiu então sobre Eliseu. E aqui nós vemos que logo após isso, tinha ali outros obreiros, outros aprendizes que observou toda aquela situação. E é onde nós chegamos aqui, onde nós lemos, no versículo 5, 2:15, onde fala assim: que vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias agora está repousando sobre Eliseu. Eles viram que Elias foi levado aos céus e Eliseu, né, recebeu do seu manto ali. Então vieram-lhe ao encontro de Eliseu, prostraram-se diante dele em terra e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir à procura do teu Senhor, ou seja, deixa nós irmos à procura de Elias, porque pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu, melhor dizendo, lhes respondeu: não os envieis. Veja, irmãos, que interessante. O que aconteceu aqui? Quando Elias foi levado, então chegaram ali os discípulos que estavam ao redor, né? Viram o que tinha acontecido, viram que o manto agora estava sobre Eliseu, vieram, se prostraram diante de Eliseu em terra, como se fossem reverentes a ele, e perguntaram para eles: olha, será que o Espírito de Deus, quando levou Elias, não deixou ele cair no monte, em algum lugar? Ou será que não deixou ele cair em algum vale, em algum buraco? Porque nós temos 50 homens valentes, deixa que esses homens vão atrás aí procurar Elias em algum canto. Talvez ele está lá na montanha, ou talvez ele está aí beirando de algum rio. E o que Eliseu disse? Olha, não vos enviar. Ou seja, o tempo de Elias já acabou. O tempo de Elias aqui na terra, o processo de Elias já terminou. Então a ordem é: não vamos perder tempo mais com isso. Porque afinal de contas estava, né, predestinado a acontecer isso. Elias sabia que ia acontecer isso e aconteceu. Irmãos, o que nós observamos aqui? Que muitas vezes nós estamos que nem essas pessoas, né? Que nem esses discípulos que chegaram até Eliseu, se prostraram diante de Eliseu,
né, adoraram a Eliseu como homem de Deus, reconhecendo que agora ele que era o profeta ali do momento, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida dele, se prostraram. Mas quando Eliseu deu a ordem, quando Deus orientou, quando Eliseu orientou os discípulos ali como boca de Deus, eles questionaram e quiseram continuar, né, debatendo para que fosse feita a vontade dos discípulos e não a vontade do profeta. E quantas vezes nós estamos dessa mesma forma? Nós chegamos na igreja, nós damos paz, pastor, Deus abençoe, pastor, glória a Deus, eu amo a igreja, eu amo a palavra, eu amo a escritura, eu amo a presença do Espírito Santo de Deus, não, eu amo Jesus, pastor, eu creio que Ele deu a vida por mim, eu creio em tudo isso, pastor. Quantas e quantas vezes nós estamos prostrados diante do pastor como homem de Deus? Quantas vezes nós estamos prostrados diante do Espírito Santo, que foi deixado como um penhor aqui na terra? Quantas vezes nós estamos prostrados diante de Jesus como nosso Salvador, como aquele que levou, né, os nossos pecados sobre si? Quantas vezes nós estamos prostrados diante de pessoas que são pessoas de Deus, só que no final das contas, nós queremos continuar fazendo a nossa própria vontade, porque afinal de contas nós não obedecemos ninguém. Eles tinham acabado de se prostrar diante de Eliseu. Eles tinham acabado de, entre aspas, reconhecer que Eliseu ali era, o novo sucessor, era a boca de Deus no meio do povo. Só que mesmo assim, eles tinham o coração duro, o coração obstinado, e eles queriam continuar fazendo as mesmas coisas. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas dessa forma. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas que vêm e quando o pastor está pregando, balança a cabeça. É verdade, pastor, fala Deus está tratando, Deus está ungindo, Deus está fazendo, e a pessoa sai porta fora e tudo aquilo que ela concordou durante 50 minutos de pregação, durante 1 hora, 30 minutos ou 1 minuto que for, a pessoa sai porta fora e continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Ela quer debater diante da palavra de Deus. Meu irmão, aprenda uma coisa. A Bíblia fala assim, que Jesus, um dos atributos de Jesus era ser humilde e manso. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de espírito. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, quando ele desceu à terra, ele não desceu com soberba. Não, eu sou o Filho de Deus, eu vi lá as coisas acontecer no céu e agora eu faço do meu jeito. Não, a Bíblia fala assim que ele via, ele reproduzia aquilo que ele via o Pai fazendo. Agora, hoje, nós não queremos reproduzir o que a Escritura nos mostra, o que a Escritura nos ensina. Quantas e quantas coisas que nós sabemos já o que é certo e o que é errado, e nós continuamos optando em fazer a nossa própria vontade. Veja, os discípulos, eles não eram o líder no momento. O líder era Elias, foi levado aos céus e agora a liderança ficou para Eliseu. Então eles foram até Eliseu, se prostraram como se fosse, não, agora nós vamos obedecer você. Só que porta fora eles queriam fazer do mesmo jeito. Eliseu disse para eles, eu não vou enviar você. E veja mais o 17. Mas eles apertaram com ele, ou seja, eles insistiram, falaram, não, mas nós precisamos ver, afinal de contas, vai que acontece. As pessoas muitas vezes são assim. As pessoas, quando elas querem algo e o líder sabe que aquilo ali vai dar em merda, vou falar o português correto, daí ela quer pressionar o líder. Mas a verdade não é tua. A tua verdade não é uma verdade absoluta. Mas pastor, e se o que você está tomando de atitude é errado? Pastor, mas você falou tal coisa. Pastor, mas você confrontou fulano de tal. Mas será que isso é a melhor coisa mesmo? Meu irmão, muitas vezes as pessoas elas querem confundir a cabeça do líder. Foi assim com Jesus. Pedro falou assim, olha, ô Jesus, não, você não pode morrer lá não, você não pode ir para Jerusalém não, lá eles vão te matar. Ou seja, Jesus, não faz o que você tem que fazer. Jesus, você tem certeza disso? O que Jesus disse? Para trás de mim, ó Satanás. E muitas vezes as pessoas elas querem confundir
para arrancar a autoridade e para arrancar um direcionamento de Deus sobre a vida do líder, que é guiado pelo Espírito Santo, para que a vontade da pessoa continue sendo feita e ela não passe pelas disciplinas necessárias para uma mudança de vida. Começaram então a apertar Eliseu, né? Não, Eliseu, mas olha, eu acho que é bom, Eliseu, vai que Elias está lá em cima, se Elias morre a culpa vai ser tua, olha, se ele cai lá no vale, né, vem um bicho e come ele, a culpa vai ser tua. Então começaram, né, mas eles apertaram com ele, até que ficou constrangido e lhes disse: vai, então envia essas 50 pessoas. Então enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não acharam. De tanto insistir com Eliseu, de tanto colocar Eliseu contra a parede, Eliseu falou assim: então vai, envia aí 50 pessoas. Então saiu essas 50 pessoas e procuraram durante 3 dias. Só que aqui a Bíblia fala que eles não encontraram. Sabe por quê, meu irmão, que não encontraram? Não encontraram e nunca encontrariam. Porque afinal de contas, Elias tinha sido levado e arrebatado por Deus. Não era simplesmente ali uma viagem que ele foi fazer ou uma brincadeira de esconde-esconde. E Eliseu sabia do que ele estava falando. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus nos mostra o caminho, mas nós queremos pagar para ver. Quantas vezes a Bíblia nos mostra, né? Olha, a fornicação ele é um pecado. O sexo fora do casamento é um pecado. Mas nós queremos nos relacionar e pagar para ver se aquilo ali é verdade ou não. Até que depois, né, nos machucamos mais uma vez, juntamos outra bagagem, né, de decepção, de derrota, de tristeza sobre as nossas costas. Mas a Bíblia já não tinha falado, sim, mas eu quis pagar para ver. Esse pagar para ver aqui dos discípulos lhe custavam 3 dias de cansaço, 3 dias talvez que não buscaram a Deus, 3 dias talvez que ficaram longe da sua família, que comeram mal. E tudo isso para quê? Para dar em nada, sendo que na verdade o profeta, como boca de Deus, já tinha mostrado o caminho correto. Meu irmão, muitas vezes quando nós não conhecemos a verdade e nós quebramos a cara, é até entendível. Quando você não entende, quando você não sabe a verdade, e você cata ali, você se machuca porque você tomou atitude errada, é normal. Afinal de contas você não sabia, né? É a mesma coisa quando você cata, enfia o dedo na tomada e você não sabe que ali tem energia. Você relou o dedo na tomada na confiança que não teria energia. Mas aí você leva um choque. Ali você se machuca. A partir do momento que você levou um choque naquela tomada, você não vai fazer de novo. E das próximas vezes, toda vez que você for querer enfiar o dedo na tomada, você já vai pensar, não, aí corre energia. Então você não vai fazer de novo, mas a primeira vez, como que você vai ser culpado daquilo? Afinal de contas você não sabia. Agora aqui, meu irmão, a palavra de Deus ela já serve para nos orientar, para nos mostrar o caminho correto. A Bíblia fala, Jesus disse, né, que estreito é o caminho que leva à salvação e que largo é o caminho que leva à perdição. E muitas vezes nós queremos andar no caminho que leva à salvação, porque a nossa consciência quer estar limpa, que está tudo bem, que eu vou ser salvo, só que nós queremos carregar um monte de bagagem que na verdade a Bíblia já nos mandou arrancar essa bagagem. Meu irmão, estreito é o caminho. Se Jesus disse que estreito é o caminho, o que ele estava dizendo? Você vai ter que deixar coisas no decorrer da tua caminhada cristã. Agora, muitas vezes nós queremos passar, né, na porta da presença de Deus com um monte de tranqueiras. Está na hora de Deus, né, arrancar de você essas tranqueiras que você tem guardado dentro de você, coisas que na verdade só tem te impedido de caminhar. E muitas vezes você já sabe pela palavra, muitas vezes você já ouviu o pastor pregar, você já escutou, né, alguém te ensinar, você já ouviu na internet pastores, homens, mulheres de Deus que já falaram através de Deus, através como boca de Deus com você, através da palavra, através da escritura. Então pare de perder tempo, pare de insistir, pare de querer achar que está todo mundo errado e você é o dono da verdade. Meu irmão, quando a Bíblia fala a respeito do assunto, você tem que ser humilde o suficiente de calar a tua boca, arrancar essa bagagem negativa e obedecer a palavra de Deus.
Agora, muitas vezes nós estamos gastando energia, estamos gastando força, estamos desperdiçando dinheiro, recursos financeiros estamos carregando uma bagagem de sofrimento, de dificuldade, e tudo isso para quê? Para chegar no resultado final e nós falarmos, nossa, o profeta Eliseu tinha razão mesmo. Olha o que ele fala, né? No versículo 18, então voltaram para o profeta, pois permaneceu em Jericó. Veja que o profeta sabia já que ia dar errado. O profeta sabia que não era para ter ido. Por isso que no começo ele falou, não vai. Mas as pessoas falam assim, ai pastor, o senhor está impedindo o meu chamado. Ai pastor, o senhor está dificultando a minha vida. Ai pastor, porque só o senhor que quer tal coisa. Só o senhor que quer os holofotes, pastor. Quando o pastor fala, meu irmão, para você, aprenda a ouvir. Esses tempos tinha um casal. Aqui o casal eles juntaram aqui na igreja, né? O rapaz era daqui e a menina de outra igreja. E vieram, antes de namorar, o rapaz veio falar comigo, que era pastor, sou o pastor dele. Eu falei assim, não entre num relacionamento, você vai se machucar. Não comece um namoro. Você vai perder a tua virtude, você vai perder a tua virgindade. Não entre nesse namoro, não é tempo. Tá bem? Tá bom, pastor, entendi. Eu vou me machucar, né? Perdão. Vou me machucar, né, pastor? Sim, você vai machucar, você vai quebrar a tua cara. Tudo bem? Tudo bem. Deu uma semana, ele me aparece com a moça aqui, ô pastor, comecei um namoro, coisa e tal. A gente pensa, falei assim, olha, desgramado. Não ouviu a palavra, não ouviu a orientação, não ouviu que não era tempo. Por que começou a namorar? Passou-se 6 meses contados na folhinha. O que aconteceu? Pois ele perdeu a sua pureza, perdeu a sua virgindade. O namoro não deu certo, é claro que não daria. Eu já sabia que não daria certo. E o que aconteceu? Acabou, se estrumbicou, já não é mais o mesmo diante de Deus. A moça já não é mais o mesmo, já saiu da igreja. E o que é isso, pastor? O que é isso? Que é a colheita de uma desobediência a um líder espiritual que já tinha enxergado o futuro. Só que a pessoa ela quer pagar para ver. E quando a pessoa paga para ver, muitas vezes esse paga para ver sai caro. Então aprenda a obedecer. Meu irmão, por que você acha que a Bíblia está cheia de relato ruim? Já parou para perceber que se você olhar para a Bíblia, tem mais situação problemática do que situação boa? Olha, repare para você ver, tem mais problema na Bíblia apresentado, mais histórias do povo passando por dificuldade, passando por luta, do que o povo, deitado na rede com as pernas para cima. E por que isso, pastor? Para que você não precise passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram, para receber, depois o livramento de Deus. Ou seja, você já vai enxergar daqui as dificuldades que eles passaram e você não vai errar no mesmo erro. Por isso que a Bíblia, ela mostra mais problemas do que situação boa. Por quê? Porque, meu irmão, você não precisa de ajuda para viver na situação boa. Você não precisa de ajuda para viver feliz. A ajuda que você precisa é do Espírito Santo, isso daí é inquestionável. Mas você não precisa de ajuda para viver com dinheiro. Você não precisa de ajuda para viver com saúde. Você não precisa de ajuda para viver um casamento bom. Afinal de contas, é só você obedecer e pronto, acabou. Agora, você precisa de ajuda no momento da luta, você precisa de ajuda no momento da dificuldade, você precisa de ajuda no momento da enfermidade. Então, a Bíblia mostrou só os problemas para que você não caia nos mesmos erros que o povo já caiu aqui. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. E a gente tem que passar pelo mesmo erro, pela mesma dificuldade, para enxergarmos que no final das contas o pai e a mãe estavam certos, para enxergarmos que no final das contas o pastor estava certo, para enxergar que no final das contas o profeta estava certo, para enxergar que no final das contas a Bíblia, a palavra de Deus, sempre esteve certo. Veja que o profeta ele não saiu do lugar, ele continuou lá no mesmo lugar, continuou lá em Jericó, tranquilo, enquanto o povo se ferrava. E quando chegaram até ele, o profeta lhes disse:
Eu não vos disse para que vocês não fossem? Ou seja, eu já não tinha avisado que vocês iam perder tempo da vida de vocês? Eu já não tinha avisado que vocês iam se machucar? Eu já não tinha avisado que não ia dar tempo disso? Eu já não tinha te avisado que você ia se estrumbicar se vocês fossem? Mas e aí, pastor, e agora? Agora, meu irmão, que já foi 3 dias da vida dos discípulos perdidos. Que já foi 3 dias de cansaço perdido. Só que sabe o que é o problema? Que nesses 3 dias eles poderiam ter sido picados por cobras. A Bíblia não relata, né? Mas pode ter morrido algum, pode ter caído num buraco, num precipício, pode ter vindo um leão e comido um deles, pode ter vindo um urso e comido um deles. A Bíblia não relata. Estou fazendo uma conjectura, né? Um pensamento do que poderia ter acontecido. Agora, quantas e quantas vezes que nós ouvimos a palavra, que nós conhecemos a verdade, saímos porta fora para fazer as coisas do nosso jeito. E quantas vezes que lá fora, depois a pessoa não volta grávida para a igreja, ou o cara volta desempregado para a igreja, ou a pessoa volta separada, porque o casamento acabou, porque não obedeceu o pastor, não obedeceu a palavra. Então, irmãos, está na hora de nós aprendermos algo, que estar inserido na igreja, estar inserido na casa de Deus, não é você apenas simplesmente frequentar, mas é você aprender a ouvir o teu pastor, que muitas vezes enxerga muito mais longe do que você. Muitas vezes você não é só simplesmente estar inserido na comunidade evangélica do bairro, mas muitas vezes você está inserido na palavra de Deus, para que o Espírito Santo trate com a tua vida, para que a palavra de Deus trate com você, para que você deixe de errar e quebrar a cara como muitos têm quebrado nesses dias. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus. É tempo de nós, quando recebermos aconselhamento, obedecermos ao aconselhamento. Estava assistindo um filme essa semana, né? Como fiquei em casa de quarentena durante muitos dias, o que não faltou foi filme para assistir. Eu estava vendo, né, um filme que relata lá pro lado dos Estados Unidos, essas coisas assim. E lá a família tem um padre que é o padre da família. Aqui no Brasil é mais difícil isso acontecer. Mas a pessoa tem um padre da família. E aquele padre é o padre da família e pronto, acabou. Então, se o padre está ali, né, e o padre casou os pais, por exemplo, depois quem vai batizar os filhos é o padre, quem vai casar os filhos é o padre, se o padre continuar vivo, quem vai batizar os netos é o padre. Aquilo ali é um padre da família. Todo problema, toda coisa que acontece, eles recorrem àquele padre, que ele é o quê? Uma autoridade espiritual sobre a vida da família. Então, quando cresce aquilo ali, né, os pais já vão ensinando os filhos: olha, esse aqui é o nosso pastor, esse aqui é o nosso padre, esse aqui é a nossa autoridade espiritual. Então, o que Deus estava tratando comigo? Que as famílias, do mesmo jeito que a família, de repente, hoje em dia, né? No Brasil, como eu disse, até que não, mas a família tem um advogado. Aconteceu qualquer problema, vamos atrás daquele advogado. Ele é o nosso advogado. A pessoa tem ali, né, de repente, um açougue de confiança. Olha, vamos fazer churrasco? O nosso açougue é aquele açougue. As pessoas também têm uma autoridade espiritual sobre a vida delas. E aqui, eu estava pensando, né? No Brasil nós não temos. No Brasil as pessoas não têm nem o pastor da igreja como seu pastor. A pessoa vai viajar, fica 1, 2, 3 semanas, né? Nem sequer avisa, nem sequer, né, fala: olha, pastor, eu estou aqui, mas eu não morri. Eu estou bem, eu estou vivo. Então as pessoas hoje aprenderam, na verdade, mesmo diante da igreja, a caminhar sozinhas. E por isso que muitas vezes pessoas dentro da igreja estão quebrando a cara. Olha, meu irmão, para mim é muito mais fácil como pastor, né, quando você não traz problemas, quando você não traz situação diversa. Para mim, como homem, né, como Adilson, é muito mais fácil. Só que não é isso que a Bíblia institui como um pastor sobre a tua vida. Então aprenda a ser pastoreado e aprenda a ouvir
a instrução de quando o homem de Deus te direciona, para que você não cate, né? E tenha que se esforçar dobrado para você viver aquilo que na verdade o homem de Deus e a palavra de Deus acima de tudo já tem te orientado para que você não quebre a cara. Então chega de acabar casamentos, chega de criar filhos do teu jeito, aprenda a obedecer a voz de Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala assim: creia em Deus e você vai estar seguro. Creia no teu pastor e você vai prosperar. Sabe o que é prosperar, meu irmão? A prosperidade não é ter dinheiro. As pessoas acham que prosperidade é o rico. Não, prosperidade significa ausência de necessidade. Ou seja, eu não sou rico, mas também não passo necessidade de nada. Então quando a Bíblia fala assim, crê em Deus e você vai estar seguro, quem te protege é o Senhor. Quem te guarda a tua vida é o Senhor. Creia no seu pastor, você vai prosperar. O que está dizendo é, olha, você vai ter ausência de necessidade naquilo que você aprendeu do teu pastor, seja no teu casamento, seja na tua vida espiritual, seja na criação dos teus filhos, seja na tua empresa, seja naquilo que você tem no teu dia a dia, de forma geral, aquilo que você tem aprendido, a palavra ensinada pelo teu pastor vai fazer com que você tenha ausência de necessidade. Então aprenda a ser pastoreado. Pare de gastar energia com coisas que na verdade a Bíblia já te instrui. A igreja já tem te ensinado. E você vai ver que com muito menos você vai fazer muito mais em um curto período de tempo, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí, quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, nesse momento. E eu quero pedir, Deus, para que as escamas dos olhos desse homem e dessa mulher seja arrancada nessa noite. Deus, aquilo que Satanás colocou como barreira, que o Senhor venha derrubar por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Venha agora com o teu poder de vida, com o teu poder de graça, de glória. Alcança, Deus, agora o coração dessa pessoa. Pai, assim como nós vimos pela tua palavra, Deus, nessa noite, que Eliseu, Deus, direcionado pelo teu Espírito Santo, já orientou a verdade, Deus. Não é que ele queria dominar sobre os profetas, sobre os aprendizes, sobre os discípulos, mas ele tinha, Senhor Deus, um direcionamento. Ele conhecia o reino espiritual e a visão espiritual. E isso fez com que os discípulos, ó Deus, sofreram, tiveram percas físicas, materiais, porque não ouviram a voz do homem de Deus. Deus, que nessa igreja, que sobre esse povo, tudo venha a ser diferente. Que eles aprendam, Senhor Deus, a ouvir a voz do Senhor em primeiro lugar, do Teu Espírito Santo, e que eles sejam direcionados para que vivam uma vida de paz, de alegria e de transformação. Eu oro, Deus, e eu abençoo essas vidas, eu abençoo a casa dessa pessoa, a família dele, a família dela, e que as bênçãos da obediência recaiam sobre a vida de cada um deles, a fim, Senhor Deus, de que eles sejam alcançados pela Tua verdade e que Satanás não tenha mais poder de influência sobre eles, mas que eles sejam guardados no Senhor, a fim de que o Teu nome seja exaltado, a fim de que Teu nome seja glorificado e bendito e louvado, hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Que o Senhor possa arrancar as escamas dos teus olhos, arrancar a dureza do teu coração, para que você, meu irmão, caminhe muito mais, em um curto período de tempo, e que você aproveite os seus dias nessa terra da melhor forma possível, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome santo de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe e fique na paz. Tchau!